E aí, pessoal, estamos aqui com mais um podcast, né, de resumos e resenhas. E hoje vamos falar sobre o livro Darwin, um retrato de um gênio, do historiador britânico Paul Johnson. Faz um tempinho que eu não gravo podcast, pessoal, porque o que aconteceu foi que eu comecei a estudar para concursos e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar demais, né? Para quem não sabe, eu tiro muitas permutas para poder ver minha família, minha namorada, no meu estado, eu trabalho em outro estado, então assim, às vezes o tempo não joga muito a meu favor, sabe? Mas aí, né, esse livro aqui do Paul Johnson, né, para começar, ele é um historiador britânico, aí é muito famoso, inclusive, né? Ele ficou conhecido por dois livros muito importantes aí para a história, que são, primeiro deles é Os Intelectuais, que ele descasca ali figuras como Karl Marx, como o Rousseau, né? Ele mostra lados negativos, mas também mostra lados positivos, né? Não escondendo um lado ou outro, né? Ele não faz uma biografia só para elogiar e nem só para criticar, né? E ele também é conhecido por um outro livro muito interessante, que é o Tempos Modernos, que é um livro que fala ali sobre a história do século XX. É muito interessante esse livro, né? O Paul Johnson, ele tem um poder de síntese muito bom, né? Eu considero ele muito melhor do que aquele Eric Hobsbawm, que é o autor mais lido nos cursos de história, né? É o autor mais lido, mas o Paul Johnson ganha de lavada do Eric Hobsbawm, porque 100 páginas de Paul Johnson contém muito mais informação do que 1000 páginas de Eric Hobsbawm, porque o Eric Hobsbawm ele tem uma linguagem muito hermética, né? Tem uma análise também, eu não curto muito, que é uma análise mais marxista e tal, da história. E o Paul Johnson não, ele tem uma visão um pouco mais realista, né? Um pouco mais trágica também da história, né? O que eu considero fundamental, assim, para um historiador. E ele tem também outra biografia que é sobre o Sócrates, que eu pretendo comentar mais adiante, né, em outro momento, em outra oportunidade, a biografia dele sobre o Sócrates. Mas essa biografia aqui sobre o Charles Darwin, né, faz 2 anos que eu li esse livro, né? Por regra, eu só resenho aqui livros que eu já li faz um tempinho, porque eu meio que atrasei no tempo aí, né, essas resenhas, né? Naquela época eu não estava pensando em fazer podcast, mas aí eu lembrei que eu tinha vários livros, várias anotações sobre esse livro aí, do Charles Darwin, que é um livro fantástico, né? E o que é interessante em Darwin, o Retrato do Gênio, é você perceber que gênios, a ciência, ela não é uma coisa assim, preto no branco, sabe? Hoje em dia está em vigor a mentalidade cientificista, né? Não só hoje em dia, mas na época também era muito comum isso aí. Mas você pode perceber assim no discurso da vacina anti-vacina. Uma coisa que eu percebi aqui na realidade brasileira aqui, foi que, por exemplo, você pega a questão da vacina, né? 100% de certeza que muita gente foi contra ou a favor da vacina apenas por causa do presidente, né? Eu lembro lá que aquele médico, o Átila, né? Porra, eu tô falando muito ruim hoje. Enfim, eu lembro aí que aquele médico, o Átila Yamarino, antes de sair vacina, antes de se falar em vacina, ele tava contra a vacina, né? Mas aí quando foi lá o presidente se declarar contra a vacina, aí vem o Átila e muda o discurso. Não, agora eu sou a favor da vacina. Ou seja, as pessoas estão num discurso assim que é muito, sabe? Não existe uma verdade que seja uma verdade mesma, sabe? São verdades oscilantes. As pessoas elas perderam a medida do que seja realmente ciência, do que seja científico, né? Então, inclusive, eu posso indicar um podcast do Eli Vieira, em que ele comenta várias dessas coisas. O Eli Vieira é geneticista, né? Ele tem assim, na minha visão, ele é um dos caras que mais entende dessas coisas atualmente. Ele é um geneticista e, no que tange a ciência, existem muitos mitos que rodeiam ela, né? E existem muitas crenças erradas, né? Inclusive em prol de defender a ciência, que mais atrapalha do que ajuda, inclusive, né? Então, quando você começa a estudar a história da ciência, por exemplo, você pega lá um Karl Popper, você pega um Thomas Kuhn, você vai percebendo, né? O Thomas Kuhn, inclusive, tem aquele livro sobre as revoluções científicas, né? Sobre a história das revoluções científicas, que é muito interessante. Você vai percebendo como a ciência, às vezes, é algo que na época que está em vigor, as pessoas estão com verdade absoluta, mas aí passa outra época, né? Os paradigmas são derrubados, né? E a coisa vai evoluir, né? Tanto é que quem dizia isso também era o Richard Feynman, né? Que muitas vezes a gente pensa que enterrou um paradigma, né? Mas ele aconselhava que nós guardássemos meio que numa gaveta alimentar esses antigos paradigmas, porque posteriormente lá no futuro poderia ser que surgissem novas provas que pudessem corroborar aqueles paradigmas que foram aparentemente derrubados. Então na ciência nada é estanque, nada é uma verdade absoluta que vai ser sempre assim, né? E quando você estuda a história da ciência, pega uma biografia de um Darwin, pega uma biografia de um Aristóteles, de um Galileu, por exemplo, ou de um Leonardo da Vinci, você vai percebendo como as coisas são mutáveis, como algumas verdades não são tão verdades assim, como alguns mitos que a gente aprende, inclusive em colégio, né, às vezes, não são tão verdades assim, né? E essa biografia é muito interessante, né, porque um dos mitos que rodeia o Charles Darwin é essa questão da religião, né? Você pode perceber que
90% das discussões sobre ateus religiosos é sobre questão de evolução ou literalidade da Bíblia. E, gente, essa é uma discussão que é muito, muito, muito rasa, fajuta, uma discussão que tenta emular algo que existiu e não existiu. Por quê? Porque o Charles Darwin não houve no tempo de Charles Darwin essa disputa tão acirrada assim, não. Né? E quando você lê o livro do Paul Johnson, você descobre isso, assim, que é uma coisa que você é alimentado com essas crenças durante toda a sua vida, aí, todo o seu ensino médio. Né? Você vai na internet, você vê muitos debates, pessoal criticando a religião, como se fosse uma coisa assim, como se a religião tivesse impedido o Charles Darwin. Inclusive, saiu até um filme nesse sentido, né? Eu não assisti o filme, não vou aqui criticar o conteúdo do filme, me pareceu pelo trailer que era nesse sentido. Mas um dos mitos que esse livro derruba é que a religião foi totalmente contra, assim, ao Charles Darwin. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Darwin ele foi bem recepcionado na sua época, né? Até porque, assim, ele usou uma linguagem que não era uma linguagem muito ferina, não era uma linguagem muito... como é que eu posso dizer? Não era uma linguagem que apelava para a provocação, né? E outra coisa, ele tinha uma rede ali de amigos que o ajudou, né? O ajudou bastante, né? Ele recebeu algumas críticas, mas não foram essas críticas todas, né? Boa parte das querelas aí que surgiram em torno de religião versus ciência não foi nem o próprio Charles Darwin. Teve muito mais a ver, por exemplo, com um dos discípulos do Darwin, que era o Huxley, e uma discussão lá com o bispo Wilberforce. Só que esse bispo aí também não tem uma boa reputação, né? Considerado aí como um ensaboado, porque ele era um cara meio escorregadio, né? Inclusive, o Huxley, aproveitando dessa situação, acabou provocando o bispo, e o bispo acabou devolvendo algumas ofensas contra ele, né? Mas é interessante notar todo esse panorama aqui geral, porque o que a gente pensa quando fala sobre darwinismo, sobre ciência e etc. Né? O que vem na nossa mente obviamente, aquela crença geral que o Darwin veio ali para combater a religião, derrubar alguns mitos, derrubar a literalidade do Gênesis, o que não foi tão verdade assim. Porque a literalidade do Gênesis é algo que já foi meio que atacado pelos próprios religiosos. Já foi. Você pega lá, por exemplo, Santo Agostinho, ele já criticava a interpretação literal ali do Gênesis, embora que naquela época ainda não houvesse uma noção exata de como se dava essa questão toda da evolução. Né? E outra coisa aí que não é preto no branco é o fato de que o Charles Darwin era um cara que tinha uma mentalidade muito científica para algumas coisas, mas para outras ele era um cara bastante emocional, ou seja, ele não era um cara de um pensamento uniforme para todas as coisas. Um exemplo disso era a forma como ele enxergava os selvagens, né, como inferiores aos seres humanos civilizados, né, coisa que foi aí inclusive desmentida por um relato de um missionário que estudou uma tribo lá de selvagens, descobriu mais de 32 mil expressões, mais de 32 mil palavras, que inclusive uma coisa muito interessante é que o filho dele, né, o filho desse missionário também produziu um relato que contradizia o relato do Charles Darwin sobre os selvagens ponto a ponto. Né? E outra coisa muito interessante é que o trabalho do Charles Darwin, A Origem das Espécies, ele ficou famoso justamente não por ser um trabalho acadêmico, não por ser um trabalho cheio de nota de rodapé, um trabalho com linguagem hermética, não. É um trabalho aí que, inclusive, você que está aí, você pode ler, você pode pegar o livro A Origem das Espécies e ler tranquilamente, porque era um livro voltado aí para divulgação, era um livro bastante popular, né? É um livro com uma pessoa que não tem conhecimento de biologia, ela pode pegar o livro, dar uma lida e entender mais ou menos ali a ideia central do livro, né? Então, não foi um trabalho muito acadêmico, mas foi justamente isso que impulsionou a sua divulgação e deu toda essa fama ao Charles Darwin, né? Ele teve muita influência aí do seu avô, o Erasmus Darwin, teve influência aí também do Lamarck, e de vários outros cientistas aí, né? Era uma mentalidade geral na época, essa ideia de compreender as coisas como uma evolução, né? O Darwin ele não foi totalmente original aí, mas ele chegou a ser um dos pioneiros nessa compreensão, voltada mais para a biologia, para a origem das espécies de fato. Mas a visão dialética, né? A visão de luta entre as coisas, na natureza, na sociedade, etc., era algo que você já podia perceber no marxismo, já podia perceber aí na dialética hegeliana, entendeu? Então, é algo que nós vamos percebendo aí que Darwin seguiu uma mentalidade geral na época, né? E ele desdobrou essa mentalidade e formulou esse livro incrível que se chama A Origem das Espécies, né? É um livro que, claro que é datado, aí muitas coisas já não se aplicam mais. Por exemplo, Darwin não conhecia muito de Mendel. Mendel também não chegou a conhecer bem o Charles Darwin. E uma teoria, né, posteriormente descobriu-se que uma teoria complementava a outra. A questão dos caracteres adquiridos, a questão do gene dominante e recessivo era algo que o Darwin ignorava, né? Inclusive, outro mito é que o Darwin ele nunca foi contra o Lamarck. Pelo contrário, o Darwin justamente ele era um lamarquista e ao mesmo tempo um darwinista, né? Ele mesmo.
Como assim? Porque na escola a gente aprende que existem duas teorias opostas, a teoria do Lamarck e a teoria do Darwin. As espécies elas mudam por conta da seleção natural ou por caracteres adquiridos, né? E as pessoas pensam que é ou uma coisa ou outra, né? E na verdade são as duas coisas. O Darwin acreditava nas duas coisas. Acreditava que os caracteres eles poderiam ser adquiridos. Por exemplo, se eu malhasse bastante, né, e me tornasse um bodybuilder, meu filho ia nascer musculoso, né? Meu filho ia nascer com a genética para se tornar fortão, né? E tem também a questão da seleção natural, né? A natureza ela vai selecionando os mais fortes vão se adaptando melhor e etc, né? Então, o Darwin, uma teoria não excluía a outra na cabeça do Darwin. E essa é uma questão que eu acho muito importante frisar, porque na escola a gente aprende o contrário, né? A gente aprende que as duas teorias são opostas, e que o Lamarck era um completo ignorante, e na verdade não é bem assim, né? O Darwin era um fã do Lamarck, né? Uma outra questão interessante que é se ressaltar é a questão da eugenia científica. Até na tentativa de defender o cientista, defender a imagem, de tentar não macular a imagem do Charles Darwin, muitas pessoas vão tentar desvincular a ideia de que o Darwin poderia ser a favor da eugenia. Que, na verdade, o darwinismo social, o chamado darwinismo social, propagado principalmente pelo Herbert Spencer, pelo Francis Galton, que era inclusive o primo do Darwin, né? Mas as pessoas acreditam que a ideia do darwinismo social, né? As pessoas creem firmemente que a ideia do darwinismo social é uma ideia que não tem fulcro no que o Darwin defendia. Só que, na verdade, não foi bem assim, né? Como eu acabei de dizer. A eugenia foi algo aí que adotado bastante por pessoas bastante próximas ao Darwin, pelo primo do Darwin, inclusive, que foi o Francis Galton. E é bem complicado falar sobre esse tema, porque o Darwin não foi exatamente contra a eugenia, embora ele não fosse um dos seus mais ferrenhos defensores, né? Mas ele não foi totalmente contra a eugenia naquela época, né? Inclusive, muitas políticas de esterilização adotadas por vários governos aí, nos Estados Unidos, na Europa, né, foram feitas com base numa ideia darwinista, né? Políticas voltadas para que as raças inferiores, não raças, né, nem sempre raças, ora a gente via essa ideia de raça, né, como inferior, mas ora a gente via a ideia de seres humanos em si como inferiores. Por exemplo, um deficiente era tido como inferior, uma pessoa que tinha, sei lá, uma fraqueza física era inferior. Então, assim, foram adotadas aí políticas de esterilização em massa voltadas a impedir que essas pessoas tivessem vez e voz na sociedade, que elas pudessem multiplicar, porque o Darwin acreditava que um dos pontos negativos da civilização foi ter interrompido a seleção natural, né? Ou seja, pessoas fracas, pessoas as oprimidas, de fato assim, elas deveriam ser colocadas de lado em prol da evolução da espécie, né? Porque se você protege os mais fracos, esse seria um ponto negativo da civilização, né? Que seria acabar com a seleção natural, né? Acabar com a ideia da seleção natural, da luta pela sobrevivência, da vitória do mais forte sobre o mais fraco, etc, né? Então, a ideia de eugenia não foi uma ideia criticada pelo Charles Darwin. Obviamente que não foi uma ideia fortemente definida por ele, mas foi uma ideia aí que, se você parar para perceber, não foi... por exemplo, o Charles Darwin, sabe-se que ele adotava uma visão malthusiana, né? Lá do Thomas Malthus, na progressão aritmétrica, progressão geométrica, os alimentos crescem em progressão aritmétrica, enquanto a população cresce em progressão geométrica. Só que aí que vem a exceção, né? O Thomas Malthus, ele adotou essa ideia já com aquela mentalidade, aquele objetivo por trás de criticar políticas públicas voltadas para os pobres, né? Criticar políticas que faziam com que os pobres gastassem muito, porque ele dizia que os pobres não sabiam gastar e etc, né? Então era uma ideia mais ou menos aí que não parecia até nobre na sua carapaça, né? Mas no fundo era o quê? Era criticar mais pobres, né? E Thomas Malthus, todas as suas teorias foram refutadas. Por exemplo, Estados Unidos, lá, teve lá a Revolução da Agricultura, e eles conseguiram ocupar terras lá, fazer uma verdadeira revolução na agricultura. E a quantidade de alimentos que eles produziram era suficiente para alimentar o planeta Terra inteiro, sabe? Então, era uma coisa assim fantástica e refutou ponto a ponto a teoria do Thomas Malthus. Mas aí o Darwin, naquela época, ele adotou a teoria malthusiana. Inclusive, ele chegou a falar em elefantes se multiplicando na natureza em escala gigantesca, coisa que hoje se sabe que não é possível, né? Elefantes se multiplicarem nessa velocidade, porque é um animal que se multiplica muito lentamente. Mas naquela época tinha-se um pouco dessa ignorância, né? Então, é muito interessante você ver a disparidade do que se conhece hoje, né? Inclusive, você sem a gente tem muito conhecimento de ciência e sabe disso, né? Mas naquela época era um conhecimento muito difícil, né? Tão difícil que não era acessível ao próprio Charles Darwin. A questão também de você associar os símios, né, os macacos,
aos seres humanos, não era uma coisa tão clara assim para o Charles Darwin, né? O primeiro gorila que chegou a Londres, por exemplo, foi uma coisa ignorada pelo Darwin, né? Os vestígios dos fósseis lá do primeiro homem de Neandertal também foi algo que meio que passou batido ali no radar do Darwin, né? E eu vou tentar aqui ler um trecho que vai deixar isso muito claro para vocês, né, que diz o seguinte: a chegada do primeiro gorila à Inglaterra, apresentada no Old Bell Circus, uma sensação em 1855, surpreendentemente despertou muito pouco interesse de sua parte. A aparição de evidências sobre o homem de Neandertal mais tarde tampouco o fascinou, como era de se esperar. Então, toda essa ideia de ser humano é macaco, não sei o quê, essas discussões que o pessoal fica alimentando aí, nada disso foi assim, nem passou pela cabeça do Darwin, sabe? Então, muito do que é criado, o que é alimentado aí, não tem nada a ver com o que o próprio Charles Darwin pensava, né? Isso não acontece só com Charles Darwin, né? Você entra aí nas páginas a respeito do Friedrich Nietzsche, por exemplo, né? O pessoal tem uma visão totalmente contrária do que o Nietzsche realmente pregava, realmente defendia, né? A mesma coisa dá com Dostoiévski, né? O pessoal pensa que Dostoiévski é ateu por aí, né? Vamos resenhar depois a biografia do Dostoiévski, né? Ele tá na lista. E, enfim, é isso aí, cara. Então, assim, as pessoas alimentam ideias muito fictícias sobre determinados autores, sobre determinados cientistas, né? E o Charles Darwin não deixa de ser um desses. E, querendo ou não, né, ele sendo de sua vontade ou não, o Charles Darwin, né, as ideias darwinianas foram muito expressivas naquele século, né? Como eu acabei de explicar, políticas de esterilização em massa voltadas aí a acabar com os mais fracos, né? Inclusive o nazismo também bebeu muito dessa influência, mas não só o nazismo, você pega o comunismo, por exemplo, a revolução de Mao na China, ele acreditava também que era uma espécie de evolução dentro da sociedade. Então, digamos que o darwinismo social ele tem várias facetas aí, várias características, foi adotado por pessoas de diversas ideologias, inclusive, né? Um fato irônico também é que o conservador, veja bem, um conservador, Gilbert K. Chesterton, né, bastante conhecido também pelo seu livro Ortodoxia, foi uma das pessoas que foi contra essas ideias aí, essas políticas de esterilização em massa. Lá no Reino Unido, boa parte das políticas que não foram implantadas foi pela influência do Chesterton. Então, é um fato curioso que naquela época não existia esse negócio assim de os conservadores defendem isso, né, que os mais fracos sejam suprimidos, e daqui lado nós temos os progressistas que vão defender o contrário, não, que os mais fracos, os oprimidos devem ser defendidos, como se vê hoje em dia, né? Naquela época não era uma coisa assim preto ou branco. Você tinha, por exemplo, um presidente de esquerda, como o Woodrow Wilson, ele participou da exibição do filme O Nascimento da Nação, né? Era um filme ali da Ku Klux Klan, né? Então essas ideias aí elas foram disseminadas aí durante o século XX. Elas tiveram aplicações muito erradas, né? Frisando novamente que não foi também mera deturpação do que o Charles Darwin pensava, não foi mera deturpação, porque o Charles Darwin ele não era contra a eugenia. Inclusive, um fato curioso é que Herbert Spencer, que foi um dos maiores eugenistas que já existiu na face da Terra, o Herbert Spencer, o Darwin considerava ele como um dos maiores filósofos que já existiu, superior até mesmo a filósofos mortos, só para vocês terem uma noção aí, né? Então, muitas coisas que as pessoas imaginam sobre o Charles Darwin, não só sobre ele, né? Mas sobre vários cientistas aí, né? Sobre essa disputa aí. Será que a disputa de Darwin, que a gente foi tão específica assim, recebeu algumas críticas da igreja, mas recebeu também elogios de certos bispos aí. Eu vou ler aqui outro trecho que vai elucidar muito bem essa questão. Abre aspas. Na época em que O Origem foi publicado, a ala conservadora do anglicanismo se levantava contra a iminente publicação do Essays and Reviews de 1860, um conhecido um assalto frontal à ortodoxia levado a cabo por um grupo de clérigos liberais. Essa publicação gerou um enorme alvoroço antes, durante e depois de sua publicação, arrastando uma série de ações legais na tentativa de privar seus perpetradores de benefícios e encomendas. Comparativamente, O Origem saiu praticamente ileso e foi muito pouco desafiado. Surgiram algumas resenhas críticas por parte do clero. Por outro lado, alguns clérigos foram favoráveis. O reverendo F.G.A. Hunt, conhecido por ser um dos estudiosos que promoveram a revisão do Novo Testamento, escreveu: estou inclinado a pensar que o livro não pode ser respondido. Seja como for, lê-lo é um prazer. Ou seja, né, o livro dele não causou esse alvoroço todo, porque na época tinha um outro livro que era um ataque na ortodoxia, que estava no centro do debate, e o seu livro recebeu alguns elogios por parte do clero, e algumas críticas. Foi algo meio que dividido aí, não foi algo tão preto no branco, né? Repetindo novamente. Não foi algo preto no branco, como as pessoas pensam aí, né? A ciência, é muito interessante você ver a história da ciência, né? Até para, de certa forma, você ficar rindo do que as pessoas acreditam sobre ciência, né? É porque a história, querendo ou não, ela se repete, né? É como se fosse
Você pega uma pessoa hoje em dia, ela pensa que um fato científico ele é absoluto, ele é uma coisa totalmente certa, né? Ela só acredita nisso se for uma pessoa que não tem o hábito de questionar, não tem o hábito de ver as coisas sob o ponto de vista crítico, né? E provavelmente também vai ser uma pessoa que não sabe como é que faz uma pesquisa, não sabe como é que faz para pesquisar um trabalho acadêmico, né? Não sabe como é que faz como é que é feito um artigo acadêmico, né? E eu digo para vocês que tanto a crença absoluta na ciência, o cientificismo, é danoso, quanto o negacionismo, o chamado negacionismo, o conspiracionismo também é danoso, né? São duas facetas aí de um problema aí que é bem complicado, né? São duas facetas, duas posições que revelam, na verdade, crenças, né? Vocês sabem que a Revolução Francesa, surgiu também desse caldo aí cientificista, e um dos maiores críticos da Revolução Francesa, o Edmund Burke, o pai do conservadorismo, inclusive, criticava o fato de que a Revolução Francesa, apesar de ser uma revolução em nome da razão, em nome da ciência, em nome de tudo que há de bom, foi uma revolução ali que tinha em seu bojo, em sua base, uma ideia muito religiosa. Não havia uma mudança, de fato. Né? Trocou apenas, digamos que trocou apenas o conteúdo, mas a forma é a mesma. Né? A forma do copo é a mesma. Né? Você trocou a água de recipiente, mas a forma é a mesma. Então, digamos que, às vezes, a ciência ela é tida como religião. Né? E se você não é uma pessoa que pesquisa, que procura saber a história da ciência, que procura saber biografias de cientistas, você vai continuar alimentando essas visões mitológicas que são construídas em torno da ciência. Né? E é interessante você evoluir essa visão, principalmente no sentido de construir uma visão mais científica. Né? As pessoas pensam que revelar algumas inconsistências, revelar algumas facetas que não são tão desejáveis aí, do Darwin, por exemplo, como a eugenia, é necessariamente rebaixar o cientista. Quando, na verdade, você entender que ele era um ser humano. Né? E as pessoas tendem a enaltecer certas figuras como se elas estivessem acima dos outros seres humanos. Né? Eu lembro que nos grupos do Dostoiévski, inclusive, as pessoas enaltecem o Dostoiévski, o elevam às alturas, sem, na verdade, atinar para o fato de que Dostoiévski era um homem bastante aí, cercado de vícios. Né? Ele era viciado na bebedeira, ele era viciado na jogatina. Né? Então, ele não era um homem perfeito, sabe? Escreveu livros muito bons, mas ao mesmo tempo, ele como pessoa, né, ele é problemático. Né? Assim como o Tolstói e outros aí. Né? O Darwin não deixa de ser também, né? Então, biografias, elas são muito interessantes para você ver que não há só pontos positivos, não há só pontos negativos. Você não pode julgar as coisas só por um ponto de vista ou outro. Né? Você não pode julgar, sentenciar, é isso, não. Ou dizer que, é aquilo. Né? Então, um exemplo aí, né? A questão do trabalho do Darwin, né? A origem das espécies, não ter sido um trabalho científico, né? Aos modos do que se entende hoje, ou do que se entende na época, foi mais do que fundamental para que ele ficasse famoso. Né? Um livro de divulgação científica. E não por acaso, esse livro foi muito melhor do que o outro livro que ele lançou depois, que era A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que era um livro que baseava-se em alguns conhecimentos de anatomia que eram meio falsos ali. Né? O Darwin não tinha muito habilidade com anatomia, né? Ele escreveu esse livro. É um livro bem mais científico que o seu antecessor, A Origem das Espécies, mas é um livro que não teve tanto sucesso quanto A Origem das Espécies. Né? Hoje em dia, A Origem das Espécies é considerado um livro muito mais fundamental do que A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que é um livro cheio de conclusões erradas. Né? Então, para você ver que as coisas não são bem assim. Né? Não é porque um trabalho ele é acadêmico, é cheio de nota de rodapé, que é melhor. Você vai ter aí na história da ciência situações que acontecem dessa forma. Né? E foi bom ele ter feito um trabalho assim nesse sentido, porque ele fazendo um trabalho mais popular, primeiro, impulsionou o seu nome. Segundo, o trabalho foi mais acessível, as suas ideias foram mais compreensíveis, não foi um trabalho que seria esquecido, né, porque já existiam trabalhos mais ou menos naquele sentido também, nessa época. Né? O Charles Darwin, como eu já disse, ele não foi pioneiro, mas eram trabalhos com uma linguagem muito hermética, muito acadêmica. Né? O Charles Darwin ele meio que sintetizou isso. Né? Mais uma vez nós chegamos à máxima do Richard Feynman, né? Que é muito melhor você saber explicar em ideias simples uma ideia complexa. E foi isso que o Darwin fez. Né? Então é isso, pessoal. Eu me empolguei nessa resenha aqui, né? Porque eu gosto muito desse tema. E acho fundamental que nós teremos aí um tempinho para discutir temas como esse, né? De fato, porque são coisas bem interessantes. A ciência ela está em constante evolução, né? E retomando aqui ao que o Richard Feynman já disse algum dia, certos paradigmas são muito errados, mas aí sempre devemos nos ater ao benefício da dúvida e colocar aquilo ali na nossa caixinha mental
para que no futuro a gente analise, será que valeu a pena ou será que não valeu a pena guardar esse paradigma? Porque a evolução da ciência, a cada dia mais, vai nos mostrando que novos fatos vão derrubando os antigos e vão ressuscitando fatos que foram enterrados também, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu.